Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos neste sábado, dia 13 de agosto de 2022. É um sábado muito importante, porque estamos a iniciar estudos ao sábado, coisa que não fizemos ainda online, só fazíamos em presença física. E iniciamos o estudo ao sábado com um estudo que é também para nós muito importante e que já há muito tempo nós tínhamos vontade de iniciar, que é o estudo da obra de Allan Kardec, O Sol, o Céu e o Inferno. Mas como em tudo há um tempo, e o tempo chegou. E então nós hoje vamos iniciar este estudo, que é um estudo longo, é o estudo de uma obra. É um estudo, como já vamos ver pelo prefácio de Allan Kardec, que é um estudo que toca em pontos mais sensíveis e de uma forma um pouco mais profunda da codificação espírita. E, portanto, é necessário, tal como Kardec para o escrever, também nós, para o estudar, precisamos de ter as condições em nós necessárias para assim podermos fazer. Mas antes de começarmos com o nosso estudo, e como vai sendo hábito nos estudos nos caminhos de amor e paz, vamos dar início ao nosso estudo com uma prece. Este estudo desta obra, e aos sábados, também tem a intenção de vibrar e de acolher todos os irmãos que estão em sofrimento por doença física ou doença espiritual. Também tem como objetivo amparar todos aqueles no plano físico ou no plano espiritual que cuidam de todos estes nossos irmãos em termos da sua saúde, todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, terapeutas, do plano físico e do plano espiritual. Portanto, é um estudo que se dedica todo ele ao amparo, à vibração, à intenção e à partilha do conhecimento a todos nós que estamos neste plano físico ou no plano invisível, como dizia Leon Denis, como dizia Allan Kardec, e que estamos em tratamentos espirituais ou em tratamentos físicos. E assim a nossa prece, o nosso estudo a partir de hoje é dedicado a todos esses irmãos. E assim, queridos companheiros, eu convido a todos para uma prece de abertura. Quem quiser fechar os seus olhos, respirar profundamente, alinhar-se com o mais alto. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, a que nos encontramos hoje reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho abençoado, nosso Mestre e nosso Guia, o Cristo Jesus. E aqui nos encontramos com uma grande gratidão no coração e com uma grande alegria, pois há muito que queríamos dedicar o nosso tempo, o nosso amor, o nosso estudo a esta obra. Que ela possa ter o amparo do alto, que possa chegar aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que nos possa fortalecer a todos para que a caminhada seja mais prazentosa, mais alegre, porque será com certeza melhor compreendida. É imensa a nossa gratidão, meus queridos e amados, e vos pedimos que fiquem connosco, fiquem na casa de todos os nossos irmãos que nos assistem, fiquem com os nossos irmãos invisíveis, que também, como nós, precisamos todos de continuar as nossas aprendizagens. E vos pedimos permissão para iniciarmos este nosso estudo e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início a este estudo, apresentando primeiro o nosso estudo e como é que ele vai funcionar. Portanto, o estudo do livro O Céu e o Inferno vai se iniciar hoje com a apresentação e vai funcionar aos sábados, às 21 horas de Portugal, 17 horas do Brasil. Vamos estudar o livro, divide-se em duas partes, e nós vamos estudar a primeira parte,
dividindo as diferentes linhas de acordo com os temas que essas mesmas linhas têm, e vamos sempre no estudo anterior indicando qual será o estudo do sábado seguinte, para que todos nós possamos fazer os nossos estudos durante a semana, possamos preparar dúvidas, perguntas, e será um estudo interativo, ou seja, nós queremos dinâmica, nós precisamos de entender quais são as dúvidas e as questões para todos estarmos melhor esclarecidos, ou sermos melhor esclarecidos, estando melhor preparados, e assim também compreendermos melhor aquilo que Allan Kardec nos traz aqui. E, portanto, assim será. Este livro, O Céu e o Inferno, é o quarto livro da codificação espírita, e ele teve a sua publicação em 1865. Eu vou seguir o estudo pela edição da editora portuguesa Verdade e Luz. Esta editora portuguesa tem os direitos para publicação deste livro através da editora Celde. A editora Celde apresenta este livro e constitui este livro com base na primeira edição do Céu e o Inferno, que teve a sua primeira publicação em 1865 em Paris, e a quarta edição que foi trabalhada e que inclui aqui algumas partes da quarta edição. Portanto, quem tiver outros livros do Céu e Inferno que não sigam a primeira edição com a quarta, poderão ver alteração nos itens dos diferentes capítulos, mas é uma questão de nós nos irmos alinhando, e para isso nós precisamos de conversar, precisamos de interagir, precisamos nos colocar à disposição uns dos outros para assim podermos tirar o melhor proveito, o melhor esclarecimento e podermos assim sentir-nos mais motivados com este estudo. E, portanto, eu agora, posto estas situações, queria só relembrar a todos a codificação espírita. Portanto, o primeiro livro da codificação espírita, que é a base de toda a doutrina dos espíritos, é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Segue-se o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864 e que, com o Livro dos Espíritos, também constitui um pilar da doutrina dos Espíritos. Depois vem o quarto livro, que é este, O Céu e o Inferno, que foi publicado, como já vos disse, em 1865, e por fim temos a Gênese, publicada em 1868. Isto para relembrarmos toda a dinâmica da codificação da doutrina dos espíritos, a que Allan Kardec faz referência aqui no prefácio, que hoje vos vou ler. Mas antes de vos ler o prefácio, faço só aqui uma indicação que está na contracapa deste livro, que diz o seguinte, e leio só um bocadinho. Publicado em Paris em 1865, dele escreveu o próprio Allan Kardec na edição de setembro desse ano, de 1865, da Revista Espírita. O título deste livro, diz Allan Kardec na Revista Espírita, indica claramente qual é o seu objetivo. Nele, juntamos todos os elementos apropriados para esclarecerem o homem sobre o seu destino. Portanto, este é o objetivo deste livro. Mas já vamos voltar exatamente às palavras de Allan Kardec, porque ele as transcreve aqui no prefácio que nós agora vamos passar a analisar, para ficarmos mais integrados na ideia que Allan Kardec teve, pela inspiração da espiritualidade, para este estudo, a codificação deste livro. E, portanto, no prefácio, escrito por Allan Kardec, ele começa por nos dizer o seguinte:
O título desta obra, tal como na Revista Espírita de setembro de 1865, o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos aptos a esclarecer o homem sobre o seu destino. Como em outros escritos nossos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que fosse produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos factos, seguindo o método que ele seguiu para os livros anteriores. Em O Livro dos Espíritos, continua a dizer-nos Allan Kardec, se encerram as bases fundamentais do Espiritismo. Ele é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina ali estão colocados, até aqueles que devem fazer o seu remate. Mas era necessário mostrar os seus desdobramentos, dela deduzir todas as consequências e todas as aplicações à proporção que elas se patenteavam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, com pontos de vista particulares. É o que fazemos nesta obra com outro ponto de vista e é o que faremos sucessivamente naquelas que nos faltam publicar e que virão a seu tempo. Ele aqui estava a referir a Gênese, que é o último livro da codificação espírita. Ainda temos as obras póstumas, mas como nós sabemos, as obras póstumas não foram finalizadas por Allan Kardec, não é? As ideias novas somente frutificam quando a Terra está preparada para recebê-las. Ora, não convém entender como terra preparada algumas inteligências precoces que apenas dariam frutos isolados. Mas, por terra preparada, Allan Kardec quer dizer uma certa harmonia na predisposição geral, a fim de que ela não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando o maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo em frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance facilmente compreendido, porque toca no ponto mais sensível de certas questões. Porém, ele não devia vir mais cedo. E toca mesmo, portanto, o céu e o inferno é como se fosse um código penal, de direito penal, de uma forma amorosa, claro, das leis cósmicas e universais, ou seja, vai-nos mostrar exatamente como funciona a lei de causa e efeito, a lei da sintonia, a lei do retorno, enfim, abrimos assim a nossa consciência para melhor entendermos a vida ao nosso redor e nos entendermos a nós mesmos. E continua Allan Kardec. Se considerarmos a época em que o Espiritismo surgiu, reconhecemos, sem dificuldade, que ele veio no momento oportuno, nem mais cedo nem mais tarde. Mais cedo teria abortado, porque as simpatias, não sendo suficientemente numerosas, ele sucumbiria sobre os golpes dos seus adversários. Mais tarde, teria-lhe faltado a ocasião favorável para apresentar-se. As ideias poderiam tomar um outro curso, do qual seria difícil afastá-las. Era preciso deixar às antigas ideias o tempo de se deteriorarem e de provar sua insuficiência antes de apresentar as novas. As ideias prematuras não são bem-sucedidas porque não se tem maturidade para compreendê-las e porque a necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir. Hoje está evidente para todas as pessoas que um imenso movimento se manifesta no modo de pensar. Uma reação formidável se opera em direção ao progresso.
contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está em trabalho de criação. Existe alguma coisa no ar, uma força irresistível que a impulsiona para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem os terminar e sacode os coeiros da infância. Desejamos qualquer coisa de melhor, alimentos mais sólidos para a razão, porém esse melhor ainda é indeterminado. Todos o procuram, todos nele trabalham, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns o destroem, outros o reconstroem. Cada um talha uma pedra para um novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja organização só se compreenderá quando suas formas começarem a se desenhar sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a vinda do Espiritismo. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e providência do que os homens podem fazê-lo, porque os espíritos abrangem a marcha geral dos acontecimentos, enquanto que nós vemos apenas o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, de acordo com os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício, o homem, para não se desencorajar, entrevisse as bases da nova ordem das coisas. Era necessário que o marujo pudesse perceber a estrela polar que deve guiá-lo para o porto. A sabedoria dos espíritos, que se mostrou no aparecimento do espiritismo, revelado quase instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger-lhe a vontade a esse respeito, porque os espíritos não regulam seus ensinamentos ao gosto da impaciência dos homens. E aqui eu faço um ligeiro parênteses para dizer: os espíritos sabem aquilo que os homens precisam. E não é nem impaciência, como aqui nos dizem Allan Kardec, nem a rebeldia, nem a irreverência que vai alterar o curso das decisões da sabedoria dos espíritos elevados. Voltando a Allan Kardec, não basta dizer nós queremos ter tal coisa porque ela nos seja dada, ainda menos nos convém dizer a Deus: julgamos que chegou para vós o momento de nos dar tal coisa. Nós mesmos nos julgamos bastante avançados para recebê-la, porque isso seria dizer-lhes: nós sabemos melhor do que vós o que convém fazer, o que não é verdade. Deus é que sabe, a força maior e criadora, a espiritualidade da luz e do bem, não é? Porque vê o que nós não vemos, porque sabe o que nós não sabemos. Aos impacientes, os espíritos respondem: comecei primeiro por saber muito, compreender muito e principalmente praticar muito o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém a análise comparada das diversas crenças sobre o céu e sobre o inferno, os anjos e os demónios, as penas e as recompensas futuras. O dogma
das penas eternas, ali é examinado de um modo especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, que dele demonstram não somente o lado ilógico, tantas vezes já assinalado, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder se tirar. A segunda parte encerra inúmeros exemplos em apoio à teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles extraem sua autoridade na diversidade das épocas e dos lugares em que foram obtidos, porque se emanassem de uma só fonte, poder-se-ia considerá-los como o produto de uma mesma influência. Eles tiram-na, além disso, da sua concordância com o que se obtém todos os dias, em todos os lugares onde alguém se ocupa das manifestações espíritas, dentro de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, porque não há centro espírita que não possa fornecer uma notável quantidade deles. Para evitar repetições tediosas, tivemos que fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo onde todas as palavras têm o seu valor. Para aquele que neles refletir com atenção, porque de cada ponto brilha uma luz sobre a situação da alma após a morte, e sobre a passagem, até aqui tão obscura e tão temida, da vida corporal para a vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar em um país que ele vê pela primeira vez. A vida além túmulo ali se expõe sob todos os seus aspectos como um vasto panorama. Cada um nela obterá novos motivos de esperança e de consolação e novos fundamentos para fortalecer a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, o maior número deles tirado de factos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios. Todas as vezes. E dizia eu, cada um nela obterá novos motivos de esperança e de consolação e novos fundamentos para fortalecer a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, o maior número deles tirado de factos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios todas as vezes que julgamos necessário por motivos convenientes, fáceis de entender. Aqueles a quem esses exemplos podem interessar, os reconhecerão facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos nada teriam acrescentado ao ensino que deles se pode tirar. As mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo levaram-nos a abster-nos de os nomear também nesta obra, feita mais para o futuro que para o presente. Eles estão ainda menos interessados nisso, porquanto não poderiam atribuir a si o mérito de uma coisa para a qual o seu próprio espírito não participou em nada. Aliás, a mediunidade não está sobre a dependência deste ou daquele indivíduo. É uma faculdade fugidia, subordinada à vontade dos espíritos que se querem comunicar, faculdade que possuímos hoje e que pode faltar amanhã, que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente
e, por isso mesmo, não constitui um mérito pessoal como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Reparem bem este ensinamento tão valioso. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a importância da sua missão, consideram-se como instrumentos que a vontade de Deus pode despedaçar quando quiser, se eles não procederem de acordo com os seus projetos. Eles são felizes pela faculdade que lhes permite tornarem-se úteis. Porém, disso não sentem vaidade alguma. Quanto ao resto, nós nos restringimos a esse respeito aos conselhos dos nossos guias espirituais. A providência quis que a nossa revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, junto aos grandes como junto aos pequenos, conforme estas palavras, das quais os médiuns dos nossos dias são a realização. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Está em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Mas também foi dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele aqui refere e indica para nós vermos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 21. Ora, esses últimos tempos chegaram. Não é o fim do mundo material, como se tem acreditado, mas o fim do mundo moral, quer dizer, a era da regeneração. E assina Allan Kardec. Queridos companheiros, só este prefácio em si já é um imenso estudo, porque ele contém grandes verdades, para além de ser um simples prefácio, que de simples não tem nada, mas para além de ser um prefácio de um livro muito importante, ele contém aqui ensinamentos de postura aos médiuns, contém aqui ensinamentos de postura moral, contém aqui reforço ao nosso estudo, incentivo a continuar e fornece as informações tão úteis para nós podermos seguir o exemplo dele quando recebeu a codificação da doutrina dos espíritos, que é a humildade, o trabalho, o estudo, a abnegação, a alegria e a disponibilidade. Este livro, como aqui nos disse Allan Kardec, tem de facto duas partes. A primeira parte, como ele aqui nos disse, é a parte da teoria, e a segunda parte é a parte dos exemplos, dos testemunhos, é a parte que ele nos traz exemplos de espíritos que se comunicaram, e esses exemplos de espíritos têm a ver com a evolução dos próprios espíritos. Os exemplos que aqui são trazidos, com licença, os exemplos que aqui são trazidos, pode ser com biscoito, eu fico mais calmo. Os exemplos que aqui são trazidos são o relato das comunicações dos espíritos nos seus diferentes estágios evolutivos, que se comunicam de diferentes maneiras. E foi muito oportuna esta intuição de começarmos hoje o estudo deste livro, O Céu e o Inferno, porque ontem foi realmente referida no nosso estudo do livro da mediunidade a hierarquia da evolução do espírito, e assim nós entendemos por orientação e intuição que seria uma complementaridade do estudo e que poderíamos ir fazendo este estudo de parceria. E portanto, queridos companheiros, nós por hoje temos a apresentação deste estudo.
a terminar. Queremos lembrar somente que o próximo estudo se irá realizar no dia 20 de agosto. Iremos iniciar o capítulo 1º, o futuro e o nada. Iremos começar pelo item 1 e, portanto, iremos estudar o item 1 e provavelmente o item 2. Mas quem tiver interesse poderá ir avançando no capítulo 1º e assim já vamos tendo o nosso estudo a funcionar em interação. A interação deverá ser feita para quem assiste o estudo em direto. A interação poderá ser feita diretamente verbalmente, portanto irei dar espaços para dialogarmos, para falarmos, para tirarmos as nossas dúvidas uns e outros e assim irmos estudando, irmos aprofundando estas ideias e estes ensinamentos. Quem não estiver conosco no direto, como agora, por exemplo, poderá fazer nos comentários quem vir em diferido. Portanto, pode colocar as questões, pode colocar as opiniões, pode colocar as dúvidas, pode acrescentar o seu entendimento do estudo que foi feito, para nós depois interagirmos uns com os outros e assim podermos fazer também a preparação do nosso estudo. Está bem? Eu desejo a todos uma continuação de um excelente sábado, um excelente fim de semana e uma boa semana. E que Jesus nos acompanhe, nos ilumine, que os nossos guias e os nossos espíritos nos orientem e nos preparem para tirarmos sempre mais valias do nosso próprio ensinamento. E assim, queridos companheiros, eu convido a todos para uma prece de encerramento. Quem quiser pode fechar os seus olhos, respirar profundamente, deixar que a alegria e a paz sentida neste momento possa vibrar em nós mesmos, expandir-se pelo ambiente onde estamos, trazer-nos esta alegria que a serenidade e a harmonia da luz nos traz, sempre que lemos um livro que nos é trazido pela espiritualidade maior, e vibrando mais uma vez por todos aqueles que estão em tratamentos espirituais, ou em tratamentos de cirurgias físicas ou cirurgias espirituais, que estão doentes do corpo e da alma. No fundo, vamos vibrar por todo o planeta Terra. Amado Pai Celestial, aqui nos encontramos com o coração cheio de alegria para vos agradecer estes ensinamentos maravilhosos, desejando a todos que a luz e a paz os envolva e lhes dê fortalecimento da fé tão necessários à nossa caminhada e que possamos reunir-nos todos novamente no próximo sábado com a tua luz e com a tua paz. Fica com todos, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Eterna gratidão. Queridos companheiros, seja todos uma noite abençoada, um bom fim de semana e até dia 20, próximo sábado, se assim Deus o permitir. Uma boa noite, que Deus vos abençoe a todos. Boa noite e imensa gratidão.